bom dia ou boa tarde para vocês que estão aí no estúdio também, ao presidente Vitor Co. Agradeço mais uma vez o convite de estar junto com vocês. Já participei ano passado em outra condição, mas essa mobilização que acontece e feliz em poder participar, como o Zé Honorato há pouco estava falando, dessa transformação dos meios de comunicação, né? Da gente não desistir de alguma coisa, de um grande empreendimento como é a convenção, mas realizá-la adaptada a este tempo. Isso por si só já é um grande passo. Mas a gente pode, então, fazer essa palestra e quero reforçar que realmente entendam a minha fala aqui como uma troca de experiências, que as coisas que eu vou falando possam ir trazendo memórias, né, e mais provocações do que certezas, porque este é o mundo que vivemos, né, é trazer temas e consciência para a tomada de decisão de uma maneira rápida, mas humana, né? Sem esquecermos, assim, a gente trabalha setor, a gente trabalha grupo, mas somos indivíduos e precisamos cuidar disso, né? Para que tenha sentido o resultado que a gente traz. E estamos aqui falando de empreendedorismo feminino, mas convido os homens que estão acompanhando esta convenção a permanecer nessa sala, a se manter conectado neste momento, porque eu estou muito acostumada a falar em eventos de mulheres para mulheres, de violência doméstica para mulheres, de empreendedorismo para mulheres, mas é muito importante que os homens também conheçam melhor esta realidade e possam lidar melhor com esses ambientes, né? Que a gente possa fazer essas trocas. Não há competição, não há duelo aí, mas sim uma sociedade de cooperação. Dito isso, a gente pode encher a nossa tela aí para começar a apresentação com o XX da questão, que é o tema dessa palestra, peculiaridades do empreendedorismo feminino. Sim, descobri que existem peculiaridades e gostaria de relembrá-las, né, talvez, dessas peculiaridades. Aí tem uma sala cheia e talvez até perturbadora de tantos elementos, de tantos estímulos, porque é um pouco assim que a nossa cabeça se mantém. Eu acredito que vocês estão aí acompanhando a convenção da FCDL e nesse horário ainda pensando se no almoço, o que vai fazer, o que já fez, cuidando das coisas domésticas neste domingo, você, homem e mulher, mas já pensando na semana, o que tem que deixar pronto, o que tem que organizar, e assim é a nossa cabeça. A gente está num mundo muito rápido, cheio de estímulos, olhando várias redes sociais, assistindo TV, filhos na volta. O que eu peço para começar esse assunto é que você possa vir para cá. Não importa se tu está assistindo no teu note ou se está no teu smartphone e vai ficar só com áudio. Mas vem para cá um pouco nesse momento, tenta colocar aqui a tua atenção. O que é atenção? A nossa atenção é o nosso foco de consciência, onde é que nós estamos naquele momento. Então, é rapidinho, é meia hora, que a gente possa dar a nossa atenção ao que vai ser dito agora para realmente absorver essas provocações. Então, a nossa sala cheia, a gente vai começar a esvaziar para conseguir prestar atenção. Mas, então, eu coloco aqui nessa primeira página. Quem vocês recebem nas suas lojas, hoje a gente falando, né, predominantemente com lojistas, para que a gente possa receber as provocações de maneira pessoal, mas também estendê-las às pessoas com quem a gente vai lidar nos nossos empreendimentos. E quais são as suas narrativas? Essa pergunta talvez não faça muito sentido agora, mas em seguida vai fazer. Quais são as suas narrativas? A gente vai passar na nossa agenda de hoje por quem fala, porque eu acho que é importante que vocês saibam por que eu falo o que falo, sobre o que vamos falar na sequência e com o que vamos ficar. Então, a nossa frase é o XX da questão, peculiaridades do empreendedorismo feminino. Esvaziei a sala, espero que vocês esvaziem aí a de vocês, no sentido de estar com a mente mais limpa para receber e para a gente encher a sala de outras coisas, de outras informações e de outras propostas. Quem fala com vocês? Uma jornalista com 20 anos de carreira de jornalista, sempre trabalhando em veículos de comunicação, mas muito focada em hard news. O que é hard news? É aquele jornalismo conciso, preciso, duro, focado em notícia, sem muito espaço para as sutilezas, suavidades e entretenimentos, né? Às vezes com entrevistas muito duras, inclusive. E que passa a ter, muito recentemente,
digamos, com uns 2 anos para cá, experiência de soft news. O que é soft news? É aquela informação que chega com mais leveza, que chega junto com uma fala que envolve comportamento, entretenimento, talvez uma trilha, uma leitura, uma conversa mais suave em que essa entrevista, que essa informação está inserida. E daí eu tive essa experiência, e não é simples sair do hard, quando a gente admite essa postura, que é de distanciamento, que a informação está lá encaixotada, e vai para o soft, a suavidade disso. E isso tudo vai ter a ver com o que eu vou entrar em seguida. Aí, está aqui diante de vocês alguém que foi mãe pela primeira vez, já passado dos 30 anos, e só aí se deu conta que existia diferença entre homens e mulheres. Porque eu era uma pessoa que, até chegar à primeira experiência da maternidade, tinha plena convicção de que homens e mulheres eram absolutamente iguais. Somos iguais. Temos, no máximo, uma diferença anatômica, mas somos iguais. O resto é condição, é ambiente, é tratamento. E a maternidade, eu não vou dizer que ela resolveu e me transformou, mas ela acendeu uma luzinha para mim, essa primeira experiência, que já faz 10 anos, de que havia, sim, uma diferença, porque existe uma mudança de corpo, existe uma mudança de comportamento, e quando essa criaturinha nasceu, havia uma mudança, uma diferença visceral. Visceral. Então, assim, depois que o bebê estava ali para eu cuidar, e para nós cuidarmos, pai e mãe, havia uma sensação que eu tinha de, quando eu pensava se eu estava com fome, se aquele bebezinho estava com fome, se eu estava com frio, se estava com frio. Então, é praticamente um órgãozinho que sai de ti e tu tem um vínculo muito especial com ele. E daí, eu passei a perceber que havia ritmos diferentes, sem falar nas questões sociais e ambientais, como parada de carreira, um tempo de espaço de amamentação. Então, na primeira maternidade, eu tive um sinal de que havia alguma peculiaridade entre homens e mulheres, então havia peculiaridades na carreira feminina. Depois eu fiz um MBA em comunicação corporativa, em que eu trabalhei sobre imagem, e daí quem assistiu a palestra do Zeca Honorato, depois retoma lá, a questão da autenticidade. Foi exatamente isso que eu trabalhei. O quanto a marca pessoal interfere na marca institucional, na marca organizacional. E como é que eu posso ser autêntico se eu não sei exatamente quem eu sou, né? Mas o fato é isso, tem gente que gasta, investe muito dinheiro em propagandear ideais que não conseguem se conectar com a sua realidade, né? Então, isso não fecha mais, isso não vale mais. Então, aqui a gente vai fazer provocações de consciência, vocês vão ouvir eu falar esta palavra, para que a gente tome consciência do que eu sou, do que o meu negócio é, do que o meu empreendimento quer e quais são os seus valores, para que eu seja autêntica. Não adianta eu fazer propaganda de uma coisa e eu não ser isso, não ter a ver com a minha realidade. Então, a nossa marca pessoal, quem a gente é na nossa vida pessoal, sim, hoje não se desvincula mais da nossa marca comercial, inclusive, né? Não só organizacional e institucional. E aí eu fui mãe uma segunda vez. E daí veio mais um tanto de aprendizado, porque nessa segunda vez eu fui demitida na volta da licença maternidade. E eu falo isso com muita tranquilidade, porque são passos e momentos de vida. E acontecem, as emissões acontecem, a gente sabe. O que me chamou a atenção nesse momento, e por isso eu trago, assim, nesse momento, é descobrir que outras tantas mulheres passavam por isso, de serem afastados do seu trabalho no retorno da licença. E daí eu comecei a ler sobre o assunto, ouvir sobre o assunto e descobri que 48% das mulheres perdem o trabalho até 2 anos depois da licença maternidade. É um índice bastante alto. Então, ela é uma realidade com a qual nós precisamos lidar. Eu falo as coisas aqui para me vitimizar? Não, pelo contrário. Acreditando que quando a gente olha e tem dados sobre o assunto e se informa sobre este assunto e toma consciência sobre eles, a gente consegue lidar com esta realidade. Ou que políticas públicas precisamos, ou que reorganização do meio de trabalho é possível se ter, para que não haja um impacto negativo em termos de maternidade.
né? Já que formar seres humanos melhores é o que precisamos em todos os setores, né? Tá aí todo mundo reclamando, o mundo como está? Bom, que mundo geramos? Então, precisamos trazer esta pauta para o negócio. Aí, essa jornalista virou graduanda de psicologia e se reconectou não só com uma organização de pensamento e psíquica, como com o corpo. Porque a gente hoje em dia fala muito de corpo em termos de cuidado com saúde, claro, mas muito academia, né? A pessoa pensa em cuidar do corpo ali, muito esteticamente também. Mas a gente pouco lembra de que nós somos um corpo, para além dos nossos pensamentos e nosso intelecto e nossas buscas de formação, nós temos um corpo com um funcionamento químico, físico e que interfere sim no nosso funcionamento. Então, relembrar disso, parecia que eu estava recebendo uma notícia. Eu, né, que trabalho com notícias, foi uma notícia. A última vez que eu tinha pensado sobre isso tinha sido lá no colégio. Aí tem um podcast âncora de carreira. Decidi fazer um podcast falando de carreira, mas dentro disso que eu mostrei e comentei com vocês até agora, me pareceu que havia algo que não estava sendo tratado em lugar algum, que eram essas peculiaridades, as tomadas de decisão das mulheres em relação aos seus negócios. Porque durante a minha vida, eu entrevistava mulheres que chegavam correndo no estúdio para falarem de determinadas pautas, porque tinha, foi uma loucura, consegui deixar meu filho em algum lugar para conseguir chegar aqui e falar como economista, ou foi uma manobra grande, meu marido hoje teve que mudar a situação dele para que eu venha aqui falar como nutricionista. E isso nunca esteve no microfone estava ali a profissional, mas existia um bastidor que interferia nas tomadas de decisão. Por que eu estou fazendo isso, não estou fazendo aquilo, por que eu amplio meu negócio ou não amplio? Esse bastidor veio à tona no podcast Âncora de Carreira, que é um podcast que eu tenho sobre empreendedorismo feminino e materno. Já tive homens que ouvem e que me perguntaram por que tu coloca feminino e materno se tu está falando de empreendedorismo, mas porque a gente não omite esse bastidor, essas tomadas de decisão que não tratam só de ferramentas de administração, de gestão, de negócio, mas este cuidado familiar, muitas vezes, ou com a nossa comunidade que está nos nossos gerenciamentos e nos nossos empreendimentos. Coloco aqui o termo campista, porque eu sou integrante de equipes de acampamento da Arquidiocese de Porto Alegre, muita gente nem sabe que existe, mas existe um trabalho de mais de 20 anos que são em acampamentos, em retiros de formação. E lá, que eu estou desde a adolescência, foi um lugar onde se faz experiências e atividades e se senta para perguntar, né, o que se sentiu. E este olhar para si ficou inserido no que eu sou hoje e eu provoco vocês a fazê-lo. Dentro da loucura do tempo que temos hoje, das tomadas de decisão, da série de estímulos, não deixe de ter um tempo para identificar como vocês se comportam e como vocês se sentem. Eu fiquei muito feliz de falar depois da palestra do Zé Conorato, que trouxe esse conteúdo para dentro da comunicação também. Ele usou palavras como sentimento visceral e cuidadoso. E é isso que a gente tem que ter um tempo para isso. Achem o tempo de vocês. E aí, eu também sou uma mentora em formação, estou fazendo uma formação específica para mentoria para mulheres, porque um pouco do que eu vou lançar aqui para vocês nesse pouco tempo que temos é isso, é troca de experiência. Ouvir quem teve uma experiência e daqui a pouco certificar de que aquilo que eu sinto e aquilo que eu passo, eu não estou sozinha. Bom, tudo isso é para ter o seguinte sentido. O que a gente vai falar aqui? É um pouco resgatar uma das partes, a nossa natureza. Vocês já trabalharam, mulheres agora, vou perguntar especificamente, com ciclos? Ou homens viram elas trabalhando com ciclos? Um dia eu falei assim, num encontro de mulheres autônomas, advogadas, e elas ficaram se olhando como se fosse um método de trabalho. Mas não, eu estou falando de ciclos mesmo, aqueles ciclos que as mulheres passam todos os meses, ciclos menstruais. E se alguém ficou constrangido com este termo numa palestra dentro da FCDL, é porque retirou um pouco da nossa natureza, algo que é extremamente natural e que a gente às vezes patrola. Por que eu estou trazendo isso? Porque se vocês olharem gráficos assim,
Se vocês estivessem falando das suas lojas ou dos seus empreendimentos, o que é um gráfico desses? Olha ali, só aquele roxinho, o laranja, o verde e o azul são hormônios oscilando dentro de um mês. E aquele vermelho é a temperatura. Então, tudo isso está acontecendo dentro do corpo de uma mulher num único mês. E no outro mês, de novo, e de novo. E por mais que o resultado disso possa ser controlado a partir de medicamentos, né? E que não se tenha, nem se veja, nem se lembre que existe um ciclo menstrual, ele está lá. E os medicamentos que a gente gere também impactam isso. Se você olhasse esses gráficos em termos do seu empreendimento, do seu negócio, talvez você assim, mas meu Deus, que oscilação, que instabilidade. Mas o que eu quero então destacar e associar é flexibilidade, porque as mulheres passam por tudo isso todos os meses e não quebram. Se fosse em termos de negócio, isso é um sucesso. Então, é isso também que eu queria lembrar, porque toda essa oscilação hormonal afeta os nossos neurotransmissores, acetilcolina, dopamina, norepinefrina, serotonina, que mexem com o nosso humor, inclusive. Então, a pergunta, quando a gente olha isso, olha para o nosso corpo e para a nossa condição, nós não escolhemos isso, nós podemos nos reorganizar tendo consciência disso? Se eu sei, se eu parar para me olhar e me autoconhecer e perceber que eu tenho, de repente, 2 ou 3 dias que eu fico mais sensível, será que esse é o dia de ir para o enfrentamento com um cliente mais difícil? Será que esse é o dia de eu chamar os meus colaboradores para uma conversa mais dura? Será que esse é o dia que eu vou para a tribuna? Eu posso, então, de repente, tendo consciência das minhas condições da natureza, administrá-las de uma maneira melhor. Não é se recolher, né, ou dar, então eu não posso fazer mais as coisas. Mas se eu tenho opção de escolha, sim, escolher pelos melhores momentos. Eu já vi senadora na tribuna fazendo uma fala com argumentos claros e racionais e começar a chorar. E ela assumiu aquilo. Eu sou mulher, eu choro e eu vou manter a minha fala. E manteve, e foi claro. E eu achei libertador aquilo ali, de reconhecer, porque choro é emoção. Emoção é uma coisa bem biológica. E eu não vou me estender, mas quem der um Google e quiser conhecer, vai ter informação. O que a gente precisa é associar as informações que a gente tem com a nossa realidade. Então, sim, será que a gente não pode se reorganizar e parar que nos digam, ah, mas ela é uma louca, essa governadora é uma louca, essa prefeita é uma louca, essa empresária é uma louca? Bom, talvez a gente, de vez em quando, seja, né? E se a gente pode administrar isso melhor, porque não é para que nos entendam como desequilibradas, né? Nós sofremos uma série de impactos e nós não quebramos apesar desta oscilação. E muitas vezes a gente precisa não omitir patrolar, mas respeitar o nosso próprio funcionamento. Mas essa é só uma parte da nossa natureza. Ainda tem um outro momento que eu mencionei rapidamente, que é o da gestação. E isso também não é pouca coisa. A gente vai para uma situação em que existem estudos que mostram que no final da gestação, inclusive, nosso cérebro tem uma redução de massa cinzenta. Existem diferentes explicações e análises sobre o tipo de impacto intelectual, mas o que tudo indica não é significativo. Mas por que que isso acontece? E aí a psicanálise também diz que a mulher regride a sua psique no final da gestação. Isso tem um sentido. Ela precisa, esta mãe, precisa conseguir se conectar com as necessidades essenciais do bebezinho que vai nascer. Então, ela precisa ter este retrocesso, digamos assim, para conseguir fazer essa comunicação com as suas necessidades. Porque os livros vão dizer, faça isso, faça aquilo, funciona assim. Mas cada bebê é um ser humano e tem necessidades específicas. E essa mãe vai precisar estar muito concentrada ali. Em termos de ser humano, tem uma pessoa sendo formada, não só um negócio, é uma pessoa sendo formada. Qual seria a prioridade do cérebro nesse momento e da mente? A gente tem que poder parar um pouco e pensar sobre isso. Qual é a prioridade do meu cérebro, do meu corpo, se está ali nascendo um novo ser humano? E o nosso organismo, ele é inteligente e rico e se adapta a isso. Podemos nos reorganizar?
e agora falando em termos de carreira e negócio, existe um escritório em São Paulo em que a gestora tirou prazos processuais das advogadas em final de gestação. Cuidado de prazos processuais não ficam com as advogadas em final de gestação. Quando ela apresentou essa proposta, teve toda uma reação. Estamos sendo excluídas, estamos sendo discriminadas. E foi preciso criar uma nova cultura organizacional naquele ambiente, que não é do dia para a noite que se faz, para que se entenda que não era uma represália, não era um castigo, era um cuidado com o negócio e era um cuidado com aquela mãe, para que não se estressasse com aquelas perdas possíveis que poderiam acontecer, porque a ciência explica que ela possa ter lapsos de memória, sim, com coisas que não têm a ver com a sua maternidade. Eu estou aqui e, por favor, busquem mais sobre este assunto, porque eu estou aqui pincelando um exemplo. Então, as gestantes em final da sua gestação não ficam burras, não é isso que eu estou dizendo. Mas o organismo se altera, sim, e pode se dar um pouco mais de qualidade de vida para essas mulheres e para esses negócios se a gente tiver essa possibilidade de escolha. É apenas trazer novamente a maternidade para a vida real, nós, empreendedoras, decidirmos como vamos lidar com isso. Então, podemos nos reorganizar? Talvez possamos, talvez possa ser menos cansativo, talvez possa ser menos pesado ou estressante para certos ambientes que trazem para a sua pauta a vivência da maternidade e do maternar como algo relevante para a formação daqueles seres humanos de uma sociedade equilibrada que se quer, certo? Seguindo, então. Não bastasse tudo isso, as mulheres têm lá ainda seus mistérios. E recentemente eu acabei me dando conta, não sei por que razão acabei comprando este livro, acho que foi quando tive essa disciplina de psicofisiologia e me encantei com o corpo humano e com a nossa espécie de novo, e fui ler sobre a história da genética. Esse é um livro do Siddhartha Mukherjee, um médico indiano, ficou bastante conhecido porque escreveu um livro sobre câncer, também bastante famoso. Enfim, lá pelas tantas, ele vai dizer que o corpo da mulher é um mosaico de células. Por quê? E aí vem o XX da questão. Mulher tem cromossomos XX e homens XY. Todo X no corpo do homem, nas suas células desse cromossomo, é da mãe. X veio da mãe, Y do pai. No corpo da mulher, X, um é da mãe, X, um é do pai. Acontece que para ficar equilibrado, nosso organismo desativa um X, para ficar igual na espécie. Cada célula só precisa de um X funcionando. E isso acontece de maneira aleatória. Foi feito teste nos ratinhos lá, mas entendido como o organismo feminino funcionando assim. Nossas células desativam um X aleatoriamente. O que acontece? Não cuidam se é do pai ou da mãe. Uma célula pode ser X, do lado pode ser o X do pai, outra X da mãe. Que características estão aí? Nos humanos nós não sabemos. Mas se a gente olhar as gatas com pelagem, aquela pelagem bem malhada e misturada, é porque nos gatos o cromossomo X tem a ele associado o gene da cor da pelagem. Então, ela tem aquele pelo malhado porque nos gatos a pelagem está associada ao X. E o que o Siddhartha Mukherjee diz é que se as mulheres tivessem a mesma condição de que a nossa cor tivesse associada ao X, as mulheres seriam malhadas. Então, me pergunto, que características podem estar aí associadas que a gente não enxerga, mas que a gente é, de fato, esse mosaico? Vou ler só esse trechinho rápido que ele fala, para não dizer que eu estou inventando. Como as fêmeas possuem 2 cromossomos, os machos apenas um nas células, as fêmeas desativam o cromossomo X para equilibrar a dose dos genes dos cromossomos X. Não sabemos ainda por que esse silêncio seletivo ocorre apenas nos cromossomos, e nem qual a sua função essencial, mas a inatividade aleatória do X tem uma importante consequência biológica. O corpo feminino é um mosaico de 2 tipos de células. Então, não bastasse toda essa peculiaridade, essa complexidade, a gente tem ainda um tanto de mistério nessa nossa composição biológica. Ok, aqui falamos de biologia e o nosso tempo já está indo. Vamos falar dos nossos papéis sociais.
E aí eu trago um pouco do que eu ouvi no podcast e do que eu comentei lá no início, de que as nossas decisões de negócio não passam só por números, não passam só por faturamento, passam por cuidado. Isso tem muito a ver com os papéis que a gente assume socialmente, mas que é algo que aparece ainda, não se sabe o tanto por natureza, o tanto de influência social. E algumas narrativas eu quero compartilhar com vocês do que eu ouvi dentro do podcast Âncora de Carreira. Em primeiro lugar, esse conceito de empreendedorismo, que não é só quem está abrindo o seu próprio negócio, mas o empreendedorismo dentro das organizações, o empreendedorismo dentro do serviço público, em que eu, por exemplo, tive esse choque, porque me vi inserida para implantar um podcast no serviço público e me perguntei como eu, empreendedora, estou parcialmente servidora pública. Então, o empreendedorismo pode e deve também estar dentro do serviço público e até na nossa casa, porque o conceito de empreendedorismo é o seguinte: empreendedorismo é a capacidade de reunir recursos para fazer de uma forma diferente, inovadora, algo para atender uma necessidade de mercado. Isso foi a contribuição da Gabriela Ferreira, Design de Conexões, no episódio 9 lá do Âncora de Carreira, que vocês podem encontrar depois buscando o podcast. Está lá no meu perfil no Instagram, @SabrinaTomasi, link na bio, e vocês podem ouvir essas mulheres. Mas o que eu ouvi lá? A Laís Ribeiro, publicitária, fundadora, uma das fundadoras do Amor é Simples, que é um e-commerce de vestidos de noiva, que partiu de uma dor, procurou um vestido de noiva e não achava nada que tivesse o seu estilo, porque ela queria uma coisa simples e não encontrava. Abriram, então, um negócio. Mas como é que isso começou pessoalmente para a Laís? Meu pai, ela diz, meu pai estava muito doente, já sabia que não tinha nenhuma chance de cura, então eu mudei muito a minha relação com o tempo. Eu estar às 2 da tarde com ele poderia ser a última vez. Então eu já tinha um projeto paralelo, eu não ia ganhar o que eu ganhava, mas naquele momento, tempo para mim estava valendo muito mais do que dinheiro. Aí que eu falo das motivações deste negócio. E trabalhar com cuidado e as motivações serem de ordem pessoal atrapalha os resultados? Não. Olha ali o faturamento. O Amor é Simples foi aberto em 2014 e no ano 1 milhão. Então, as nossas motivações, elas não significam que uma motivação pessoal, humana e talvez emocional, eu não possa ter um resultado real de faturamento. Aí eu ouvi da Eliane Krieger, que está nos Estados Unidos, a atividade materna é a primeira e não tem negociação. A prioridade é a minha família, tanto que por isso eu estou na 7ª mudança em função deles também. A gente acabou se mudando para os Estados Unidos em função de segurança, de boas escolas, mas ela está na 7ª mudança por algo muito comum nas mulheres empreendedoras, que é acompanhar os seus maridos nas suas carreiras, se mudando de um lugar para outro, portanto, não conseguindo ter uma continuidade na sua carreira dentro de uma organização e abrindo seus próprios negócios nos locais em que a família se instala. Então, também é uma motivação bem comum para as mulheres. Aí a Bianca Pisato fala da maternidade. A Bianca Pisato, que participou do episódio 0, foi o programa piloto do podcast. A chegada do bebê, ela muda completamente, qualquer mãe pode falar disso, que não é só o corpo da gente que muda, é a cabeça, as vontades, o que é principal na vida para a gente muda também. Então, no momento em que ele nasceu, eu falei assim, eu não vou mais conseguir voltar para essa empresa tradicional, por mais que eu gostasse muito do que eu fizesse lá, disse a Bianca lá nesse episódio do podcast. Então, ela abriu uma marca, a Curumim, que é de roupas de criança com algodão puro, então que ela via dentro da necessidade dela e está dando certo. E uma outra realidade que a gente associou no podcast a questão das marcas, que a Bruna Serrano trabalha com marketing, com marcas, e a partir da vivência de um câncer de mama e de expor essa situação e partilhá-la com muita competência, clareza e sensibilidade, ela mudou a sua própria marca pessoal e passou a ser também reconhecida por isso. Então ela diz, a gente transforma a nossa marca, a gente transforma a nossa vida. Eu escolhi escrever sobre isso. Aqui eu deixei uma frase, porque eu achei hilária e porque para as mulheres sempre bate muito, mas tem a ver com comportamento. A gente ficar triste é que nem ficar gorda, a gente não gosta.
Mas, então, a gente tem que fazer alguma coisa para mudar isso. Então, a condição não é boa. O câncer de mama não é uma coisa boa. Mas o quanto tu consegue fazer essa superação e, inclusive, impactar na tua vida profissional. Depois que a gente passa por isso, a gente tem coragem de fazer qualquer coisa e eu me sinto pronta para qualquer desafio. É o bastidor, é a vivência humana, é a vivência da situação desta mulher entrando para o seu negócio. Então, aí eu reforço as perguntas lá do início. Quais são os insights que você pode ter quando ouve essas outras mulheres ou os relatos dessas outras mulheres, se reconecta de novo com a sua natureza? Quem vocês recebem nas suas lojas? Vocês estão percebendo o que essas pessoas carregam consigo? E dentro do que a gente falou até aqui, quais são as suas narrativas? Eu estou patrolando talvez a minha natureza, talvez as minhas prioridades, os meus valores, ou eu estou conseguindo inserir isso dentro dos meus negócios? Afinal, o que é sucesso, o que é resultado? É só faturamento? Ou é qualidade de vida? Ou é a felicidade aliada a um negócio que prospera? Então, isso fica costurado. E eu quero, então, ir para o fechamento, lembrando vocês de um termo que vão ouvir cada vez mais: soft skills. Eu comecei lá falando de hard news e a minha passagem para o soft news. E eu provoco vocês a identificar as suas hard skills e ver o que vocês podem potencializar de soft skills. O que é isso? Soft skills são as nossas habilidades comportamentais, subjetivas, interpessoais. Durante muito tempo se valorizou e selecionou pessoas e gerentes e gestores pelo seu hard skills. O que é isso? Habilidade técnica, conhecimento técnico, trabalhar com Excel, uma língua estrangeira, suas habilidades técnicas. Isso não é mais importante? É importante, muito importante, mas não é mais o diferencial. Esses que estão elencados aqui são soft skills destacadas em vários levantamentos. Comunicação, transforma em características que muitas vezes foram colocadas como negativas das mulheres, elas falam demais, né? Em soft skills, administrem isso. Sim, nós falamos muito, nosso desenvolvimento de linguagem é superior ao dos homens, isso é científico e pode ser buscado, quanto de palavras e vocabulários a mais nós temos, administremos e coloquemos isso no nosso topo. Comunicação é uma das principais soft skills valorizadas no mercado de trabalho. Adaptabilidade e flexibilidade. Lembre daquele ciclo que a gente tem mensalmente lá naqueles gráficos de hormônios e temperaturas e a gente não quebra. Então, adaptabilidade e flexibilidade é, por natureza, uma característica feminina. Coloquemos olhar sobre elas e tragamos para os nossos empreendimentos. Inteligência emocional, sim, as emoções estão aí, elas são do ser humano, homens e mulheres, administrá-las. O gerenciamento de tempo, a gente pode pensar nele em relação a uma gestação também, que a gente administra tanto isso. Curiosidade e criatividade, olha quantas vezes mulheres foram ditas, como são metidas, né? A curiosidade é algo que está sendo extremamente valorizado, não para coisas negativas, realmente não percam tempo com isso, mas para frutificar, para gerar, para criar, que é algo que a gente também sabe bem por natureza. Pensamento crítico, liderança, que a gente tem que assumir quando assume todas as outras soft skills. As empresas, grandes empresas, como a Magalu, que até foi mencionada já aqui também, têm feito, eu conversando com a própria Luísa Trajano, ela relatava que, primeiro, eles têm feito uma seleção de comportamento. Depois que passa por toda a seleção de comportamento, aí eles vão para a seleção de capacidade técnica. Porque entenderam que é mais fácil agregar conhecimento técnico a uma pessoa que tenha bom comportamento, que seja cuidadosa com a sua equipe, que saiba se relacionar com as pessoas, do que pegar alguém que tenha muita capacidade técnica e depois de contratada, querer adaptá-la a determinados comportamentos. Então, prestem atenção nisso, se informe e busquem mais sobre as soft skills. Identifique, valorize e desenvolva aquilo que você já tem. E mais uma vez eu digo, isso não é uma competição, não é que os homens não tenham ou não possam desenvolver, mas algumas coisas que a gente carrega da nossa natureza, talvez a gente só precise
tomar consciência e administrar. Por isso, eu fecho aqui com um trechinho de um texto do livro Mulheres que Correm com os Lobos, que é: aproximar-se da natureza instintiva não significa desestruturar-se, mudar tudo da esquerda para a direita, do preto para o branco, passar o oeste para o leste, agir como louca ou descontrolada. Não é isso que nós queremos. Não significa perder as socializações básicas ou tornar-se menos humana. Significa exatamente o oposto. A natureza selvagem possui uma vasta integridade. Ela implica delimitar territórios, encontrar a nossa matilha, os nossos grupos, ocupar o nosso corpo com segurança e orgulho, independentemente dos dons, e temos, mas também das nossas limitações desse corpo. Falar e agir em defesa própria, estar consciente, alerta, recorrer aos poderes da intuição e do pressentimento inato às mulheres, adequar-se aos próprios ciclos, descobrir aquilo a que pertencemos, despertar com dignidade e manter o máximo de consciência possível. Esse é um trechinho, então, do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Aliás, indico muito a leitura, porque não precisa ser lido de ponta a ponta, ele vai fazendo análise de uma analista junguiana, vai tratando de contos. Então, eu fecho sugerindo a vocês que valorizem as suas narrativas, né? Valorizem, a gente aprende muito com o nosso setor, com nossos grupos, mas valorizem as suas narrativas, invista nas suas forças e inove. Porque um dos conceitos que eu gosto muito de inovação é: inovar é a capacidade de mudar o ambiente em que se está. Então, mude o ambiente em que se está. É assim, eu fecho agradecendo a companhia de vocês, a confiança, a escuta atenta. Deixo meus contatos, assim como nas redes, podem seguir em @SabrinaTomasi, tem um TH ali que é para complicar um pouquinho no Tomasi, mas eu fico à disposição, e que bom que um evento como esse abra espaço para a gente colocar esse tipo de fala. Muito obrigada.